seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto. Estou voltando aí de uma breve férias aí, de uma semana que a gente ficou fora. Mercado, óbvio, acompanhei esses dias, né? Tá bem... Continuou bem complicado, digamos assim, o mercado sem tendência clara, né? E vamos voltar aí para um novo fase, um novo momento do Sniper Kamikaze, né? Bom, vou aqui abrir a nossa plataforma de trading, que é o XStation. Todas as operações foram fechadas, vamos começar sem nenhuma operação aberta, mas mantendo a mesma conta. Eu falei que eu vou fazer um novo depósito e estou esperando entrar uma grana aí, ainda esse mês nós vamos aumentar essa conta aqui, a minha ideia é levar para $4.000, tá? E a gente começou lá com $1.000, foi subindo entre lucros e também aportes, né? E a ideia é ir subir na barra e simulando também isso, né? Que a jornada de um trader que começa com um valor pequeno, vai tendo lucro, mas também vai depositando, enfim. Hoje vou gravar e operar aqui sem esse valor, mas a ideia é que ainda essa semana a gente já consiga subir isso aqui para $4.000, tá certo? Mesma conta, mesmo histórico, conta real, tá? Vamos seguindo com o projeto. Depois vai ter mais notícias aí. Bom, vamos para as nossas análises, né? Eu acho que o que a maioria das pessoas gosta é das nossas análises, alguns comentaram que isso aí tem falta. Então vamos lá. Começar como sempre pelo nosso querido índice dólar aí, né? Tem no diário aqui essa linhazinha que eu tinha feito aqui com uma linha de tendência de alta, né? Que se o preço fosse para baixo dela, isso ia significar alguma coisa para a gente. E foi o que aconteceu. Mas vamos lá para o semanal primeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, no TradingView, eu vou aqui em visibilidade. Eu não quero ver essa linha na semana. Na semana ela é mais poluição. Eu só quero ver quando tiver no diário, tá? O que a gente vê no semanal? Eu já falei, né? O dólar veio, perdeu força, pareceu recuperar, caiu de novo, ficou várias semanas aqui. Vamos falar aqui, maio inteiro, né? E junho também, no finalzinho de junho. Aliás, o começo de junho e no finalzinho de junho teve aquela porrada quando a gente teve a reunião do Fed, né? Que inclusive vamos ter de novo amanhã, né? Tanto o Fed quanto o Banco Central brasileiro vão emitir suas atas aí. Mas para nós o que importa? Olha só, ele fez um clássico e claro topo duplo aqui, né? Não preciso nem de mostrar demais. Nossa, ele apareceu bem em cima aqui, deixa eu apagar. Um toque e dois toques nessa linha. Lembrando que essa linha aqui já está desenhada, viu, pessoal? Já estava desenhada, não foi hoje não, já estava desenhada desde antes de eu sair dessas férias aí. Então um topo duplo que a gente no semanal pode ver mais ou menos como um sinal de reversão de tendência, né? Topo duplo pode voltar a descer, mas ele tinha feito meio que um fundo duplo. Isso mostra uma certa indecisão que a gente está no mercado de moedas aí, né? Esse ano sem tendência muito clara, bem difícil de operar. Se a gente for pegar aqui, ó, no TradingView tem esse YTD, é year to date, né? Desde o começo do ano até hoje. Se a gente for pegar lá em janeiro, ó, o índice dólar subiu aí 2,5%, mas a gente vê várias semanas ele subindo e descendo, como eu já mostrei, né? Mas, enfim, sem mais enrolação, o que a gente vê? No semanal, ele é ainda acima da média de 20, apesar dele ter encontrado dificuldade para superar aqui. E no diário, o que a gente vê? Ele é abaixo da média de 20, então é aquela questão de falta de confluência para o sniper aí, né? Se fosse operar só isso aqui, não teria nada para fazer. O que a gente tem de fundamentos acontecendo? Vamos lá. Vamos voltar para mim aqui. Peraí, deixa eu escrever na tela aqui, ó. Para não esquecer. Lembrar, mudar, vídeo. Que às vezes eu mudo para minha tela e esqueço de voltar. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, aí eu posso apagar aquilo ali. Vamos voltar para mim aqui para falar um pouquinho de fundamentos. Primeira coisa, variante Delta.
coronavírus, 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 ainda não saiu da nossa pauta, né? A gente viu aumentando bastante os casos no leste asiático e também na Austrália. A Austrália, que tinha lidado muito bem com as primeiras ondas, estava conseguindo, com alguma restrição de movimentação das pessoas, segurar o corona. Veio a variante Delta, que é uma variante que se espalha muito mais rápido e o bicho está pegando lá, está no lockdown. E até se esperava, nós vamos chegar na moeda da Austrália ainda, mas se esperava que o governo lá tivesse uma postura mais dovish por causa disso, mas não teve, tá? Essa noite aí eles fizeram anúncio que vão começar em setembro, se não me engano, o programa de tapering lá, né? De parar os incentivos. Isso fortaleceu um pouco o dólar australiano. Mas por que eu estou falando isso? A moeda da semana passada, a moeda da Austrália sofreu e esses países estão sofrendo, né? Volta aquela incerteza, pode ser oportunidades boas para quem quer comprar bolsa, esse tipo de coisa, mas volta. A China também é uma incerteza muito grande do crescimento lá, por causa da variante Delta também, que eles vão ter que fazer mais lockdowns lá, e também uma intervenção do governo lá em algumas empresas. Então, de um modo geral, a gente está tendo a parte dos fundamentos muito pendulando, né? Continua muito aquele negócio de uma semana euforia, tá de boa com variante Delta, e na outra semana medo, euforia, medo, euforia, medo, euforia, medo. O mercado tá muito nisso, né? E com isso tá muito difícil de operar, porque quando a gente tem momento, o que isso influencia para nós? Quando a gente tem um momento mais euforia, moedas de países emergentes ligados a commodities sobem, aí medo, essas moedas caem. E fica difícil de ter uma tendência que a gente consiga surfar, tá? Mas falando isso tudo, mais para falar também o seguinte, tá muito difícil de filtrar por fundamento, então nós vamos ter que seguir o que os gráficos, mais do que nunca o que os gráficos e a parte técnica estão nos mostrando. Beleza? Bom, dito isso tudo aí, aí só para finalizar, então a gente continua tendo motivos para a moeda americana desvalorizar, como por exemplo o pacote de estímulo lá que vai passar de incentivo da infraestrutura, isso no longo prazo poderia ser uma coisa para a moeda cair, mas ao mesmo tempo a gente tem a Europa com os lockdowns fortes lá por causa da variante Delta, um motivo para o euro cair. Então fica nessas lenga-lenga aí, tá? Enfim, vamos para o que os gráficos nos mostram, né? Vou voltar para cá, para o TradingView, e vamos lá. Então, como a gente viu o índice dólar, o euro vai ser basicamente a mesma coisa, né? A gente sabe que o euro é quase o índice dólar invertido, ou o índice dólar é o euro invertido, o euro dólar. No diário, a gente vê aqui que ele rompeu para cima da média de 20. No semanal, ele continua abaixo da média de 20. Ele fez um padrãozinho aqui, tipo aquele invertido lá, né? Lá tinha sido um topo duplo, aqui meio que um fundo duplo. Com dificuldade de fazer novas mínimas aqui, né? Então tá. E aqui também ele não conseguiu fazer novas máximas, né? Olha só que interessante. Se a gente colocar assim, ó, aqui a máxima foi mais baixa do que a anterior e aqui a mínima foi mais alta do que a anterior, né? Não muito mais, mas foi, né? Não conseguiu fazer mínimas mais baixas. Então, indecisão, né? Enquanto o preço estiver aí entre essas duas linhas aí que eu desenhei, bastante indecisão. Tá certo que eu tô falando aqui no semanal, né? Tem um range aí muito grande, né? Mas enfim, sem nada para o sniper pensar em fazer, tá? Que é seguir tendência. Bom, dólar e ien. Então, nesse cenário aí de aversão a risco, etc., o ien tende a se valorizar e não foi diferente, né? Dólar perdendo força frente ao ien. A gente viu aqui na semana passada perdeu 0,74, essa semana aí já perdendo 0,6 e fazendo com que no semanal vá para baixo da média de 20. E no diário aqui ele chegou a tocar quase na borda aqui, voltou lá, deu meio que um sinalzinho de venda, veio aqui embaixo, então o sniper teria que esperar um retorno na média, alguma coisa assim nesse nível aqui, para pensar em entrar vendido aqui agora no dólar frente ao ien, tá? Seria isso que o técnico nos está dizendo agora.
No semanal ele ainda está, não dá pra gente falar que ele exatamente rompeu essa tendência de alta, né? Apesar dele ter ido para baixo aqui, então também assim, dependendo, pode ser uma bela compra aqui no semanal, né? Então também não está tão bonito assim de tomar a decisão aí de vender não, tá? Vamos ter que continuar acompanhando. Próximo ativo, Eurien. Esse sim, ó, no semanal ele já rompeu, né, tentou ir e hoje, essa semana caindo de novo, então daria. E no diário ele também fez esse padrão aí bem claro, tocou lá embaixo. Esse foi um que eu falei antes de sair de férias, que era uma boa venda aí, né? A gente estava aqui, ó, na semana passada, né? Na verdade com esse padrãozinho aqui. Mas enfim, agora já não dá para o Sniper. Ontem poderia ter sido uma venda no Eurien, tá? Hoje ele já afastou muito da média de 20, ao meu ver. Então perdemos essa entrada aí. Aqui ontem daria uma entradinha, tá? Ou até aqui, dependendo, seria uma bela entrada na sexta-feira aí. Mas enfim, agora é continuar acompanhando, vamos ver como é que se desenrola, se continuar um pouquinho de aversão a risco, alguma coisa desse tipo, a tendência é o iene se valorizar frente ao euro, ou se a Europa continuar também com problemas com a variante Delta lá, tá? Mas vamos só acompanhar também. Dólar australiano, esse aqui é um que eu falei, né, no começo do vídeo, como que sofreu um pouquinho aí, ó, na semana, vem sofrendo, né, desde do ápice lá, mas aí tem a gente pode até tirar aqui o nosso indicador e a gente vê essa linha de suporte, claro que eu tinha feito também antes, né, 2 semanas atrás, antes de eu sair essas férias curtas, que isso aqui seria um suporte. Por quê? Porque foi resistência aqui atrás, é um nível claro aqui, né, que segurou o preço diversas vezes e o preço está respeitando, né. Dentro da estratégia do Sniper, a gente está procurando uma venda, né, porque veio, tocou aqui embaixo, voltou perto da média, então a gente está procurando uma venda, mas aqui essa vela de hoje não é suficiente para a gente vender. A gente tem que ver uma fraqueza aqui do preço, talvez na vela de amanhã, para pensar em vender o dólar australiano, tá? A gente vê aqui que no semanal ele está abaixo da média de 20, então nos permite fazer essa venda, tá? Mas temos que esperar agora no diário essa fraqueza, e ele já está até marcado de laranjinha aqui, ó. Também não mexi nessas cores hoje, tá? Isso aí vem desde antes, mostrando fraqueza aí, então vamos acompanhar, tá? Próximo ativo, petróleo. O petróleo tomou uma porradinha ontem, muito por causa da China, dados ruins da China, né, que é um dos maiores consumidores do petróleo. Questão de OPEP ou OPEC lá, já está bem, que foi assunto aí do mês passado, já está bem definido, que vão abrir as torneiras aos poucos aí. Então agora está mais a parte da demanda definindo do que oferta, né? No longo prazo eu acho que o petróleo tem uma tendência ainda de alta, aí mais ainda de longuíssimo prazo, mais ainda, tá? Por causa de fraqueza do dólar e toda a questão de ESG que a gente fala, né, que é uma sigla que está muito em moda nos investimentos, que é questão de ambiente, etc, etc. Tem de um modo geral, falta de incentivo para que essa indústria do petróleo continue se desenvolvendo, e isso pode, no final das contas, acabar aumentando o preço do petróleo, né? Mas, enfim, para a gente aqui, o que importa, né? Como eu falei, no longo prazo eu sou otimista, mas a gente não tem sinal de entrada, né? Então está acima da média de 20 no semanal, então a gente só pode comprar, digamos assim. Só que ele tocou muito lá embaixo, veio assim. Se eu fosse fazer só um price action, eu falaria, nossa, uma bela entradinha aqui no petróleo, talvez entrar aqui, lançar um stop aqui embaixo, né? Uma boa oportunidade no petróleo aí, tá? Hoje ele chegou a cair aí. Eita, pera aí, tô com um pincel aqui sem querer, deixa eu fechar isso aqui, apagar isso aqui. Aqui também eu coloquei um pontinho, deixa eu apagar. Hoje ele chegou a cair aí 3,2%, 3%, vamos falar 3,2%, e está fechando o dia aí caindo só 1,25%, né? Essa velhinha aqui mostrando uma certa força compradora. Mas para o Sniper não dá. Para o Sniper a gente tem que esperar ele tocar lá em cima para poder pensar em entrar e voltar para poder entrar comprado, tá? Voltar a ter uma tendência clara, infelizmente, né? Ainda mais que a última vez que ele tocou em alguma borda foi lá embaixo, né? Então
como price action, como visão de longo prazo, eu sou bullish no petróleo, mas o price action aqui para o Sniper não permite a gente entrar comprado, tá? Próximo ativo, ouro. Isso aqui era até um stop. Nossa, vou deletar essa barrinha azul. Meio que fez um topo duplo aqui, também dificuldade em superar esse nível, né? Mas para o lado positivo aqui, para os compradores, ele se mantém acima da média de 20. No semanal, no entanto, sem clareza, né? Tá bem difícil aqui de ler o ouro no semanal. Eu acho que tá muito indecisão aí entre compradores e vendedores. Pro Sniper, na verdade, não tem trade aqui, né? Porque seria só possível uma venda aqui, porque a última vez que ele tocou foi na borda de baixo, mas também já tem muito tempo, ele ficou muito de lado aqui. Então, nada no petróleo, só acompanhando, tá? Próximo ativo, a prata. A prata, dentro da estratégia do Sniper, poderia ser uma venda ontem, por exemplo, alguma coisa assim, mas hoje ela fechou numa alta de 0,53 aí, inviabilizando uma venda hoje, tá? Se a gente olhar no semanal, ó, ela está abaixo da média de 20, né? Rompeu essa linha de tendência de alta. Só que no diário hoje teve essa vela. Se amanhã tiver uma velinha aqui mostrando fraqueza, a gente pode entrar vendido. A gente corre o sério risco de ter uma vela muito forte aqui de venda, né? De tipo assim, tem uns 3%, porque a prata tem uns movimentos assim, né? Imagina que cai 3% amanhã, e aí a gente está fora e não consegue capturar esse movimento, tá? É bem possível. Mas também entrar com vendido aqui agora, talvez se for uma posição pequena, tá? Tô até avaliando aqui entrar vendido na prata. Vamos colocar aqui nova ordem. Se a gente colocar um stop ali no... Deixa eu ver aqui um nível que seria interessante. Alguma coisa aqui assim, né? Um stop bem óbvio, mas também... Vamos lá. 25,85. Tá. Aí, ó, tá vendo, né? Eu vou entrar com uma posição bem pequena da conta, porque é aquele negócio não tá exatamente dentro da estratégia, não tá mostrando a fraqueza hoje. E no longo prazo eu gosto da prata, então é difícil. Uma coisa a comentar, que a gente encerrou digamos assim, a temporada passada, né? Eu meio questionando essas decisões de entrar com posição pequena, por causa de que às vezes a gente tem lucro na posição, a gente acerta, mas aí estava pequeno e não era o suficiente para a gente ter um retorno que compensasse outras perdas. Mas nesse caso aqui, como eu não estou entrando exatamente dentro do que manda a estratégia, eu acho que faz sentido, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, entramos vendido aí na prata, tá? Acho que eu posso até aumentar um pouquinho esse stop aqui, ó, já que está um risco tão baixo, subir para pelo menos ficar acima desses níveis aqui, tá? Eu acho que faz sentido, ó, ficar acima desse aqui. Então aí também já aumenta o risco, já fica mais dentro, ó, 2% da conta, tá certo? Bom, vamos lá, próximo ativo, só dar uma olhadinha no Bitcoin. Bitcoin deu uma recuperada boa aí nas últimas semanas, olha só. Nos últimos dias até, poderia ser até uma compra do Sniper aqui, não tivesse ele abaixo da média de 20, porque olha só, no semanal, digo eu, né? Ele veio, ó, recuperou e essa semana apresentando uma quedinha aí, tá? Mas se fosse olhar só no diário, uma bela oportunidade de compra no Bitcoin para quem gosta, né? O Sniper nem pode comprar o Bitcoin, porque olha só, se a gente for comprar a menor posição de Bitcoin, menor de todas, ó, 0,01, certo? Se a gente for colocar o nosso stop aqui, ó, um stop, onde é que seria um stop do Sniper? Mais ou menos aqui, ó, 36,053. 36,053. Até que daria, ó, eles diminuíram, vale comentar aqui, ó. Antes a XTB não permitia um valor tão pequeno de Bitcoin, 0,01, o mínimo seria 0,1,
tá? Aí ia dar tipo 8% da conta de risco. Agora está permitindo 0,01, que daria 1% da conta. Estou até pensando em voltar a acrescentar o Bitcoin no Sniper aí, tá? Eu entrar comprado aqui agora, eu ia estar meio que furando com os parâmetros da estratégia em relação ao filtro do semanal, apesar de que ele quase fechou a semana lá em cima, né? Esse movimento aqui é dos últimos 2 dias. É aquela mesma coisa da prata, né? Ele pode simplesmente dar uma porrada aqui e a gente ficar a ver navios, né? Se ele resolver subir. Bem difícil a decisão, né? Vamos pensar um stop aqui, ó, um stop mais técnico aqui. Seria 35068. 35068, tá? 1% da conta. Porque, olha só, ele tá... Vamos esperar, né? Vamos esperar mais um dia aí, sem afobação, né? Porque vamos seguir a estratégia. Tá bonito no diário aqui, mas ainda não deu aquele sinal de compra aqui também. Dependendo do comportamento do preço aqui, acho que pode entrar, tá? Para quem está com uma visão mais longo prazo do Bitcoin, talvez seja um bom ponto de entrada hoje, mas nós vamos dar uma seguradinha, vamos falar assim, né? Mas assim, dedo coçando daquele jeito de que se amanhã o Bitcoin subir 5%, vai dar aquela raiva assim de ter ficado fora, né? Que ele pode subir 5% facilmente. Por isso eu fico até pensando em entrar com risco bem baixo da conta aí, né? Mas assim, a questão é essa, ó, que se ele descer mais um pouquinho, ele muito provavelmente vem buscar aqui, ó, o 35.840. Então teria que ficar abaixo disso mesmo. Vamos lá. New Order 35.800, 1% da conta. Eu tô muito tempo. Vamos comprar, vai. Então, mais ou menos fora da estratégia também. Então por isso nós estamos arriscando menos de 1% da conta nessa trade aí, tá? Inaugurar o Bitcoin no Sniper aí, certo? Olha lá. É o que eu falei, se ele cair, ele vem buscar aqui. Então eu vou até aumentar um pouquinho o risco aqui. Aqui, ó, ficar abaixo dessas mínimas aqui. E também a mesma coisa, ele já vai subir para 1,3% da conta, ainda está tranquilo, ainda vou aumentar mais então aqui, ó. Aqui, beleza. Aqui, ó, esse nível aqui, ó. Que aí a gente fica abaixo de todas essas mínimas aqui. Um nível mais interessante, eu acho, abaixo dessa mínima aqui também, tá? Então nós estamos falando aí agora de um risco de 1,5% da conta. Tá? Ainda não está assim kamikaze não, mas assim, não estamos totalmente dentro da estratégia. Vamos ver o que acontece. O problema é esse, se você der certo, a gente vai estar tomando uma decisão meio que errada e fazendo certo, né? Mas vamos dar um crédito aqui para discricionalidade, digamos assim, né? Que nem eu falei, como é muito volátil, se a gente for deixar para operar no final do dia e ter o sinal de compra no final do dia, pode ser que a gente perca esse bonde da história aí, tá? Por fim não, né? Seguindo S&P 500, Bolsa Americana, que é outra, essa aqui tá mais dentro da estratégia, ó, ele chegou, esticou, veio aqui, tocou na média de 20 hoje, subiu 0,6, vamos entrar comprado também, tá? Vamos entrar comprado. No semanal a gente vê que está acima da média de 20, ainda está um pouco esticado, mas assim, uma coisa que tem favorecido os Estados Unidos é justamente, por incrível que pareça, o governo chinês está apertando muito lá em questão de regulação na bolsa. Semana passada caiu forte, olha só a bolsa da China, só um comentário aqui, ó. China Composite, olha só o movimento na semana passada, caiu 4,3%, teve dias que caiu muito forte, né? Se a gente for pegar esse movimento todo aqui, ó, ele chegou a cair aí próximo a 7%, depois que eles entraram regulando o mercado de educação e também de tecnologia, agora estão falando da parte de game, e o dinheiro saindo lá da China, para onde que vai?
muito provavelmente Estados Unidos, né? Então nós vamos colocar aqui nossa ordenzinha aqui, ó, colocar um stop aqui no 43,10, tá? Nova ordem, stop loss 43,10, buy, tá? Aí, ó, 2% da conta. Para ser o kamikaze lá, sniper kamikaze, seria aqui quase 4%, sendo que o nosso máximo é 5%. Só que não tá tão limpo, lindo, né, dele ter tocado lá em cima, voltado. No semanal ele também tá ainda um pouco esticado, tá? Então eu acho que faz sentido a gente arriscar 2% da conta e ficar mais ou menos ali no nível dos outros, um risco um pouco maior, tá? Porque tem um pouco mais de convicção. Então entramos comprado aí. Uai. Por quê? Será que eles não estão mais permitindo o US 500? Uma semana que eu fico fora, vamos ver aqui, ó. Vamos para o mercado futuro, então. Vou colocar 500 aqui, ó. US 500. Add. Vamos lá. 44,10. Nova ordem. O stop loss nesse aqui vai ser na faixa aqui, ó. Vamos lá. 43,30. Certo? Nova ordem. Stop loss 43,30. da conta. Certo? Eles devem ter tirado, eu acredito que tiraram o spot. Depois eu vou procurar mais saber e falo isso no próximo vídeo, tá? Mas aqui, ó, então vão riscar 3% da conta. Aqui vai ficar 1,5, vai ficar baixo, e aqui 3%, acho que está mais ok, certo? Comprado. Ele está falando, né? Eu tentei abrir aqui o cache, ele me falou que está no modo apenas fechamento. Então eles devem ter delistado isso aqui para compra. Vamos sair do US Cash, o DE Cash deve ser talvez a mesma coisa, depois a gente vai descobrir. Vamos seguir para não demorar demais. Bolsa alemã não tá igual a bolsa americana, de ter chegado aqui perto da média de 20 no diário. Na verdade, o último toque dele foi aqui embaixo, então a gente teria que procurar uma venda. Apesar de que no semanal ele está acima da média de 20, então não tem nada para fazer, tá certo? Bolsa brasileira hoje fechou em alta aí de 0,8, tá indo bem na semana, assim, relativamente, né? Semana passada, na sexta-feira, ele caiu muito, com preocupações aí com teto de gastos, de Bolsa Família para fora, e falando de precatório, não pagar precatório, criar um fundo para pagar precatório fora do teto de gastos, essas coisas de Brasília que a gente já está acostumado. Essa semana ele até começou recuperando mais ou menos, mas aqui no Sniper sem nada para fazer, né? No diário ele tocou lá embaixo, seria pensar em venda, só que no semanal ele está aqui acima da média de 20, então estamos fora. Bolsa brasileira, a gente vê aí, moeda, né? O dólar futuro. No semanal ele também é abaixo da média de 20, muita volatilidade, né? No diário a gente vê que hoje ele chegou a subir forte o dólar, devolveu, mas ainda muito próximo da média de 20, sem muito definição para a gente poder fazer alguma coisa também. Vamos continuar só acompanhando, tá? Para finalizar, uma coisa que eu tenho mostrado muito aqui são os yields do Tesouro Americano de 10 anos, e a gente teve movimento de mais fechamento de yield semana passada, com julho, um fechamento aí de aproximadamente, a gente fala em 25 bips, né, ou 25 basis points, que representou aí uma queda de 16%. Hoje, o que significa isso aqui? Ó, tá vendo? 1,17 significa que se você comprar um tesouro, um pré-fixado do governo americano de 10 anos, ele vai te pagar 1,17% ao ano. Tá? Isso talvez fique até abaixo da inflação. Nós estamos falando de uma rentabilidade real negativa aqui.
E historicamente, isso aqui sempre indicou alguma crise em bolsas. Vale comentar, tá? O que é? O tesouro, o bonde americano subindo, igual ele tá aqui, tá vendo? Olha só. Olha como é que de abril para cá o papel em si subiu aí 10%. Quase voltando em máximas lá de trás. Isso, de um modo geral, indica algum problema nas bolsas americanas no futuro próximo, né? Ainda não se entende exatamente por que está acontecendo isso, por que o juro fechou tanto. Tem uma questão técnica do governo lá, está comprando muito título, mas tá muita gente de olho nisso aí, tá? Vou até colocar aqui, ó, tem um ETF do... que, acho que, se não me engano, é exatamente esse aqui, ó. 7 a 10 anos, olha só. Aqui a gente consegue ver mais claramente esse ETF do bonde de 10 anos. Olha como é que está o movimento, né? De meio que uma tendência de alta, né? Deu a máximazinha em 2020, olha só, lá em agosto, e depois foi só caindo e agora todo mundo compra. Por que isso demonstraria alguma fraqueza? As pessoas comprando título mais seguro do mundo, teoricamente, que é o título público do governo americano, né? Mesmo com juro real negativo, as pessoas comprando isso indica um pouco assim, opa, tem alguma coisa errada, né? As pessoas estão saindo de bolsa para comprar um título que está pagando nada, tá? Então isso é algo para ficar de olho aí. Mas enfim, é isso aí. Já tivemos nossas primeiras operações aí para poder começar a brincadeira, entre aspas, aí já estamos tomando 5 dólares negativo aí. No Bitcoin, a volatilidade é o nome do jogo no Bitcoin, né? Também tem confesso que um spread um pouquinho grande aí no caso do Bitcoin, para a gente operar CFD, mas faz parte do jogo, para a gente ter uma visão de longo prazo, isso não impacta, tá certo? Agradeço a sua audiência. Estamos de volta, vão ter umas pequenas melhorias, o canal, eu vou voltar a postar outras coisas agora que eu voltei de férias, vou ter mais tempo, continuo com esse meu compromisso, peço que você não desista da gente, tá certo? Um forte abraço para você, vou colocar minha carinha aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.